Eu me mudei numa tarde nublada de quinta-feira. O tipo de tarde em que a luz já nasce cansada, sem pressa de chegar até o chão. O caminhão parou na rua estreita, aquela que mal cabe 2 carros lado a lado, e os vizinhos começaram a aparecer nas janelas. Sempre aparecem. Prédio antigo é assim. Todo mundo quer saber quem está chegando. Carreguei as caixas sozinho. Não eram muitas. Depois do divórcio, eu tinha menos coisas do que imaginava. Roupas, equipamentos de edição, alguns livros que nunca terminei de ler. O elevador chacoalhou a cada andar, fazendo aquele barulho de metal velho que ia virar trilha sonora dos meus dias. Apartamento 703. Pequeno. 2 cômodos mal divididos, cozinha que mais parecia um corredor, banheiro com azulejo rachado. Mas tinha uma coisa que me chamou a atenção quando visitei pela primeira vez. A janela da sala dava direto para outro prédio, igualzinho ao meu, do outro lado da rua. Varandas alinhadas, uma de frente para outra, como se alguém tivesse colocado um espelho ali no meio. Abri a janela para deixar o ar entrar. O cheiro de tinta velha e mofo foi saindo devagar. E foi aí que eu vi. No prédio da frente, no 8º andar, uma varanda com cortinas de linho claras, meio abertas, móveis discretos, uma mesinha de vidro, cadeiras que pareciam caras. Não tinha ninguém lá naquele momento. Mas alguma coisa naquele espaço parecia habitado. Vivo. Passei o resto da tarde organizando. Montei a mesa de edição, liguei os monitores, testei os cabos, fiz café. Sempre faço café quando tô nervoso. O cheiro forte foi tomando conta do apartamento, misturado com o barulho da rua lá embaixo e o zumbido constante do ventilador de teto que não desligava direito. Quando o sol começou a se despedir, uma luz amarela se acendeu na varanda da frente. Eu estava sentado no chão, ainda cercado de caixas, quando ouvi o clique do interruptor. Seco, metálico. Levantei a cabeça e vi uma mulher. Negra, elegante, com um vestido simples, mas que parecia ter custado mais do que meu aluguel. Ela segurava uma taça de vinho, daquelas de cristal que refletem a luz, cabelo preso, postura ereta, bonita de um jeito que não precisa de esforço, o tipo de beleza que vem de dentro, mas que também foi cuidada com atenção ao longo dos anos. Ela não olhou para mim. Só ficou ali, parada, olhando para a rua, girando o vinho na taça com movimentos lentos. Depois sentou na cadeira, cruzou as pernas, pegou o celular. Eu devia ter voltado a arrumar as caixas. Devia ter me ocupado com qualquer outra coisa. Mas fiquei ali, observando. Não de um jeito esquisito, só reparando, nos gestos, na forma como ela alisava o linho da cortina com a ponta dos dedos quando o vento batia, na maneira como suspirava antes de beber o vinho. Ela parecia sozinha, mesmo estando tão perto de tudo. Quando percebi que já tinha passado tempo demais, recuei. Apaguei a luz da sala, deixando só o brilho dos monitores, e fui preparar alguma coisa para jantar. Mas naquela noite, deitado no colchão que ainda estava no chão, eu ouvi sons vindos do apartamento dela, talheres tocando louça, o arrastar discreto de uma cadeira, uma risada abafada, talvez da televisão. Prometi a mim mesmo que no dia seguinte ia focar no trabalho. Mas eu já estava curioso sobre a vizinha da frente. Acordei atrasado. Tropecei nas caixas que ainda não tinha desempacotado. Fiz café de novo, forte, do jeito que eu gosto. Quando abri a cortina, a varanda dela estava vazia. Cortinas meio fechadas. Nenhum sinal de movimento. Desci para comprar pão. Na portaria conheci o Júnior. Porteiro noturno, mas que ainda estava por ali terminando o turno. Cara humilde, atento, do tipo que repara em tudo, mas não fala demais. Bem-vindo ao prédio, ele disse sorrindo. Aqui é tranquilo, mas todo mundo sabe da vida de todo mundo. Só que a gente finge que não sabe, entende? Ri. Meio sem graça.
No corredor do meu andar, cruzei com uma senhora baixinha, de óculos grossos e boca pequena, sempre pronta para falar. Dona Célia. Síndica. Ela se apresentou com um sorriso que não chegava nos olhos e começou a fazer perguntas. De onde eu era? O que eu fazia? Se eu tinha família? Se trabalhava em casa? Se costumava receber visitas? Respondi o básico. O suficiente para ser educado, mas sem dar corda. Passei o dia arrumando o apartamento, colocando as coisas nos lugares, tentando transformar aquele espaço vazio em algo que parecesse um lar. Mas minha cabeça voltava sempre para a janela, para a varanda da frente. À noite, enquanto eu editava um vídeo de casamento no computador, ouvi de novo. Os talheres, o som de louça sendo lavada, risadas abafadas vindas de algum programa de TV. Olhei pela janela e vi. Ela estava lá, sozinha, jantando na mesa de vidro, taça de vinho, prato com comida que mal tinha sido tocado. Ela olhava para o celular com uma expressão cansada. Não triste, só cansada. Dessa vez nossos olhares quase se cruzaram. Mas ela desviou rápido, focou no celular, levantou, recolheu o prato, apagou a luz da varanda. Fiquei ali, no escuro da minha sala, só com o brilho do monitor iluminando meu rosto, tentando entender por que aquilo tinha mexido comigo. Na manhã seguinte, peguei o lixo para descer e, ao abrir a porta, vi ela no corredor. De longe, saindo para o trabalho. Roupa social impecável, salto alto, bolsa de couro cara. Falando alguma coisa no telefone, a voz firme, profissional. Ela entrou no elevador com outras pessoas. Não me viu. Mas quando o elevador desceu e as portas se fecharam, o cheiro ficou. Amadeirado, discreto, do tipo que fica na memória. Passei o dia trabalhando. Recebi uma ligação do meu ex-sócio, oferecendo um trampo mal pago. Aceitei. Não estava em posição de recusar. Voltei algumas vezes até a janela, só para ver o movimento da rua, o vai e vem do prédio. À noite ela apareceu de novo, na varanda, com a taça de vinho. Eu estava na minha varanda, com uma caneca de café. A gente se viu, ao mesmo tempo, sem jeito nenhum de fingir que não tinha visto. Fiz um aceno, pequeno, com a cabeça. Ela hesitou. Depois respondeu. Um sorriso seco. Um aceno mínimo. Os dedos dela foram até a cortina, alisando o linho, nervosa. E então, num movimento brusco, ela puxou a cortina. Cobriu a janela inteira. Recuei. Entrei na sala. Fechei minha própria cortina pela metade, me sentindo idiota, como se tivesse invadido alguma coisa que não era minha. Deitei no sofá, ouvindo a chuva começar lá fora. Fina. Leve. Prometendo a mim mesmo que ia agir só como vizinho normal dali pra frente. Na manhã seguinte, acordei com notificações do WhatsApp. Tinha sido adicionado num grupo do condomínio. Prédio Estrela, moradores. Mensagens sobre barulho, sobre vaga na garagem, sobre entrega de encomendas. No meio da lista de participantes, vi o nome. Helena Medeiros. Então era esse o nome dela. Passei o dia tentando focar no trabalho. Um amigo veio me visitar, trouxe cerveja, fez piada sobre vizinha rica e bonita. Dei risada. Mas aquilo ficou na minha cabeça. No fim da tarde, uma mensagem no grupo. Aviso da síndica. A água ia ser cortada por algumas horas por causa de um problema hidráulico. À noite, estava trabalhando quando ouvi vozes no corredor. Pancadas, gritos abafados. Saí para ver o que era. Um cano tinha estourado. Água escorrendo pelo teto de um dos andares. Então bateram na minha porta. Era ela. Helena. Aflita. Cabelo solto. Sem maquiagem. Roupa confortável. Nada daquela armadura impecável que ela usava de dia. Desculpa incomodar, mas a água começou a escorrer no meu banheiro. Disseram que o registro geral fica perto do seu apartamento. Você pode ajudar? A voz dela estava trêmula. Não de medo, de vulnerabilidade. Claro, eu disse. Deixa eu pegar uma chave de fenda.
Entramos no elevador juntos. O barulho do metal chacoalhando. O silêncio pesado entre a gente. Ela mexia no celular, nervosa. Eu olhava para o teto, tentando parecer tranquilo. Quando as portas se fecharam, foi como se o resto do prédio tivesse sumido. O corredor do 8º andar era mais largo que o meu. Luz amarela e fraca. Cheiro de limpeza misturado com o perfume dela. Ela abriu a porta com um cartão magnético. Som eletrônico, suave. O apartamento era impressionante. Amplo, minimalista, decorado com gosto, cores neutras, móveis caros, quadros grandes nas paredes, fotos emolduradas do casal. Ela e um homem de terno, sorrindo, perfeitos demais. É ali, ela disse, apontando para o corredor que levava ao banheiro. Fui até lá, conferi o vazamento. Voltei para o corredor de serviço mexer no registro. A água diminuiu. Voltei para a sala. Ela estava parada perto da janela, olhando para a rua, de costas, os ombros tensos. Acho que resolveu, eu disse. Ela se virou. Obrigada. Lucas, né? Pisquei. Como você sabe meu nome? Ela deu um meio sorriso, constrangida. Grupo do condomínio. E, bom, eu reparei quando você se mudou. Silêncio. Ela se aproximou da varanda. Vem ver se a água escorreu pela fachada. Saímos os dois. A rua lá embaixo estava quase vazia. Poucas janelas acesas. O vento batia nas cortinas. A gente ficou ali, lado a lado. Perto demais. Ela olhando para baixo. Eu olhando para ela. Se alguém nos vir assim, aqui, a essa hora, ela disse, a voz baixa. Estamos acabados. Olhei para ela. Pro jeito como os dedos dela apertavam a taça invisível de vinho que ela não estava segurando. Pro jeito como respirava mais rápido. Então fecha as cortinas, eu disse. Ela parou. Me olhou. Nos olhos. Por um segundo que pareceu 1 hora. Devagar, ela puxou a cortina, cobrindo a janela, deixando a gente do lado de dentro, longe da vista da rua, mas cada vez mais perto um do outro. Acordei no dia seguinte pensando naquela frase. Naquele momento. No jeito como ela tinha puxado a cortina. Meu celular vibrou. Mensagem no grupo do condomínio. Helena agradecendo publicamente ao novo vizinho do 703 e à equipe de manutenção pela ajuda com o vazamento. Educado, distante, como se nada tivesse acontecido. Desci para trabalhar num café próximo. No elevador, ela entrou. A caminho da rua, luz do dia, roupa de trabalho, perfume amadeirado. A gente trocou cumprimentos, olhares desviados, silêncios desconfortáveis. No térreo, Júnior observou a gente sair quase no mesmo horário. Percebi o olhar dele, atento. À noite, da minha janela, vi Helena recebendo o marido em casa. Ele chegou com pastas. Deu um beijo mecânico na testa dela. Jantaram. Em silêncio, ela olhava para o prato. Ele para o celular. Senti algo estranho no peito. Não era ciúme. Ou talvez fosse. Não sei. Mais tarde estava na varanda quando ela apareceu. Do outro lado. Mas dessa vez não olhou para mim. Mexeu no celular. Voltou para dentro rápido. Apaguei a luz. Fiquei só no brilho suave da sala, observando a sombra do marido dela passar pela sala. Grande, ocupando todo o espaço. Fechei minha cortina devagar. Nos dias seguintes, a rotina foi se ajustando. A gente trocava acenos tímidos, pela janela, sem se aproximar demais. Eu já reconhecia os horários dela. 7 da noite. Taça de vinho, varanda, sozinha. Num sábado à tarde, teve reunião de condomínio. Fui porque Dona Célia mandou mensagem dizendo que era obrigatório para novos moradores. O salão estava com luz fria, cadeiras de plástico, café aguado, bolo velho. Dona Célia reclamou de barulhos, de movimentação em horários estranhos nos andares de cima. Não citou nomes, mas o olhar dela varreu o salão. Helena chegou atrasada, impecável. Sentou longe de mim, mas sabia que eu estava ali.
O marido não apareceu. Ao final, na saída, ficamos sozinhos no corredor por alguns segundos. O barulho do elevador subindo e descendo ao longe. Obrigada de novo, pela outra noite, ela disse, mais pessoal dessa vez. De nada. Fiz uma pausa. Eu não consigo deixar de reparar quando a luz da sua varanda acende. Ela deu um meio sorriso, quase triste. Eu também reparo na sua. O elevador chegou. Ela entrou. Eu fiquei. Naquela mesma noite, chuva, forte, trovões ao fundo. Eu estava editando quando as luzes piscaram. Uma vez. Duas. Depois apagaram de vez. Apagão. O prédio inteiro mergulhou no escuro. Sons de portas se abrindo. Lanternas de celular. Vozes no corredor. Acendi o celular procurando velas quando ele vibrou. Ligação. Helena. Oi. Desculpa ligar. É que o Rogério tá viajando e eu tenho medo de mexer no disjuntor sozinha. Você pode subir? A voz dela estava diferente. Mais baixa, vulnerável. Posso. Já subo. Peguei uma lanterna. Saí para o corredor escuro. O elevador estava parado. Subi pela escada. 8 andares no escuro. Coração batendo mais rápido a cada degrau. Quando cheguei na porta dela, vi a luz fraca de uma vela por baixo da porta. Ela abriu. Rosto meio iluminado. Cabelo solto. Roupa confortável. Descalça. Entra, ela disse baixinho. Entrei. A porta se fechou atrás de mim. E de repente o mundo lá fora pareceu muito, muito distante. O apartamento dela, à luz de velas, parecia outro lugar. Sombras dançando nas paredes. Silêncio só quebrado pela chuva, batendo na janela. Fomos até o quadro de luz. Mexer no disjuntor. Mas não funcionou. Problema geral no prédio. Voltamos para a sala. Ela tinha colocado 2 velas na mesa de centro. A gente sentou no sofá. Com distância no começo. Conversamos sobre coisas simples. O prédio, o barulho da rua, meu trabalho, o trabalho dela. Aos poucos, ela foi relaxando. Falou sobre a pressão de manter a imagem. De ser vista como a mulher negra bem-sucedida. Das expectativas. Da solidão dos eventos sociais ao lado do marido, que estava sempre mais preocupado com negócios do que com ela. Eu contei do divórcio, da sensação de fracasso, de ter que recomeçar num apartamento pequeno. Nossas mãos quase se tocaram quando os dois alcançamos a mesma vela para aproximar da mesa. Parou tudo. Por alguns segundos, nenhum de nós puxou o assunto. Mas tudo ficou dito no silêncio. Então a luz voltou, de repente, acendendo todas as lâmpadas ao mesmo tempo. Ela se afastou, rápido, ajeita o vestido, voltou a falar num tom formal. Obrigada pela companhia. De nada. Levantei. Caminhei até a porta. Saí para o corredor iluminado. A porta se fechou atrás de mim, e eu soube. Algo importante tinha quase acontecido, e tinha sido interrompido pela luz. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei na varanda, no escuro, ouvindo a chuva, relembrando cada palavra, cada gesto. De manhã desci para comprar pão. Encontrei o Júnior. E aí o apagão foi tenso, né? Ele disse. Vi que a dona Helena te ligou na hora da escuridão. Ainda bem que você mora perto. Gelei. Ele sabia. Se ele sabia, outros também sabiam. Subi correndo, checando o celular. Uma mensagem dela. Obrigada de... Novo. Você foi muito gentil. Formal. Distante. Mas ainda... próximo. Nos dias seguintes a dança continuou. Olhares pela janela. Mensagens educadas. Mas sem novos encontros. Até que, numa tarde, Dona Célia mandou mensagem no grupo do prédio, reclamando de movimentação em horários estranhos durante o apagão. Não citou nomes, mas todo mundo entendeu. Na noite seguinte teve outra reunião no saguão. Problema na garagem. Desci porque o zelador tinha pedido para eu assinar uns papéis. Helena estava lá. Dona Célia também. Alguns outros moradores. A conversa começou sobre as vagas, mas escorregou rápido para fofoca. Apagões que animam alguns apartamentos, Dona Célia disse,
com aquele sorriso venenoso. Ela olhou para o 8º andar. Depois para mim. Helena apertou a alça da bolsa. Forte. Os dedos ficaram brancos. Ninguém disse nada, mas todo mundo entendeu. Depois, no hall dos elevadores, só nós dois esperando, ela me chamou pelo nome. Lucas, desculpa ter te envolvido nisso. As pessoas aqui não têm muito o que fazer. Não me importo, eu disse, mas ela balançou a cabeça. Eu me importo. Os olhos dela tinham medo. Real. Não era vergonha. Era medo. Naquela noite, mandei mensagem. Você tá bem? A resposta veio horas depois, quase meia-noite. Uma mensagem longa, educada, fria. Obrigada por tudo. Acho que extrapolei a intimidade de vizinhos. Por causa das fofocas e da maneira como as coisas andam aqui, é melhor voltarmos a ser apenas vizinhos. Li várias vezes. Apaguei 3 respostas antes de enviar. Entendo. Coloquei o celular na mesa. Olhei para a varanda dela. Escura. Pela primeira vez, senti como se uma porta tivesse se fechado de verdade. No dia seguinte, acordei com aquela sensação ruim. Como ressaca. Mas sem ter bebido nada. Abri a cortina. Do outro lado, as cortinas de Helena estavam completamente fechadas. Sem nenhuma fresta. Nos dias seguintes, ela sumiu da rotina. Não aparecia na varanda. Não comentava no grupo. Não ia às reuniões. Tentei focar no trabalho. Aceitei um job grande. Edição de um casamento. Casal feliz. Sorrisos. Promessas. Mas volta e meia eu olhava para a janela. Numa noite, teve jantar no salão de festas. Aniversário de uma moradora. Desci só para pegar um pedaço de bolo. Vi ela lá dentro, ao lado do marido. Rogério, terno caro, postura dominante. Helena estava impecável, vestido elegante, sorriso perfeito, atuando. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Ela desviou. Rápido, como se não me conhecesse. Rogério seguiu a direção do olhar dela. Percebeu alguma coisa. Mas foi chamado por outro convidado. Voltei para o apartamento. Observei pela janela quando eles voltaram. Discutindo baixinho no hall. Palavras abafadas. As luzes do apartamento se acenderam. Depois apagaram. Uma por uma. Apaguei a minha também. Deitei no escuro. Alguns dias se passaram. Helena continuou invisível. Rogério entrando e saindo em horários variados. Júnior comentou que o clima anda pesado lá em cima. Numa noite de chuva, acordei com vozes. Altas. Vindas do apartamento dela. Desliguei o ventilador para ouvir melhor. Discussão. Entre ela e o marido. Sem palavras claras. Só o ritmo. Frases cortadas. Batida de porta. Passos pesados. A culpa apertou no peito. Levantei. Caminhei até a porta do apartamento. Coloquei a mão na maçaneta, pensando em descer, ou subir, fazer alguma coisa, mas recuei. Não tinha esse direito. A discussão foi diminuindo. Aos poucos. Sentei no chão, encostado na parede, ouvindo o silêncio que veio depois. Dormi ali mesmo. Acordei com dor no pescoço. Já era manhã. Levantei, abri a cortina. As cortinas dela continuavam fechadas. Rígidas. Nos dias seguintes, a ausência dela ficou ainda mais evidente. Júnior comentou de novo. A dona Helena deu uma sumida, né? Só vejo o marido. Ela quase não desce mais. Ela viajou? Perguntei, tentando soar casual. Não sei. Só reparei que as entregas chegam menos. Mergulhei no trabalho. Recusei convites de amigos. Deixei minha própria vida minguar. Considerei bloquear o número dela, só para parar de checar o celular. Mas não consegui. Uma noite, olhei para todos os andares do prédio da frente. Todos com alguma luz. Menos o dela. Totalmente apagado, como se ela tivesse desaparecido. No dia seguinte decidi. Precisava retomar a vida. Acordei cedo. Arrumei o apartamento. Abri todas as cortinas. Luz entrando. Gesto simbólico de seguir em frente. Voltei a responder mensagens antigas. Aceitei trabalhar num estúdio por alguns dias. Saí mais de casa. Ao longo de uma semana,
Tentei provar a mim mesmo que conseguia não pensar nela. Mas pequenas coisas me traíam. Um perfume parecido numa cliente. Uma música que tocava naquela noite do apagão. Numa sexta à noite, voltando tarde do trabalho, subi cansado. Entrei em casa, fiz café, fui até a varanda. Havia uma luz fraca no apartamento dela. Não na varanda, na cozinha. As cortinas continuavam fechadas, mas ela estava lá. Segurei o corrimão da varanda com força. Por mais que tivesse tentado, qualquer sinal de vida do outro lado ainda mexia comigo. Na manhã seguinte, recebi um e-mail de trabalho. Uma agência de decoração. Precisavam de alguém para editar um vídeo institucional. De uma rede de lojas. Reconheci o logotipo. Era a empresa dela. Não sabia se ela tinha indicado, ou se era coincidência. Aceitei. A agência mandou materiais, imagens das lojas, eventos, entrevistas com Helena Medeiros. Passei horas olhando o rosto dela no monitor, ouvindo a voz dela. Profissional, polida, falando sobre sucesso, empreendedorismo, estética, enquanto eu sabia da solidão por trás daquele discurso. Nesses dias, a luz no apartamento dela voltou a aparecer. Mas nunca na varanda. Nenhum contato direto. Considerei mandar mensagens sobre o vídeo, mas imaginei que ela talvez nem soubesse que eu fui o contratado. Finalizei. O primeiro corte. Mandei para aprovação. A resposta veio de um e-mail corporativo. Nome dela na assinatura. Obrigada. Está aprovado. Ate Helena Medeiros, diretora criativa. Extremamente formal, sem qualquer referência à vizinhança. Li e reli, procurando entrelinhas. Não havia. Fechei o notebook. Fui até a varanda. A cortina dela continuava fechada, separando Helena, empresária, da mulher que dividiu velas comigo no apagão. Alguns dias depois, o vídeo foi publicado. Nas redes. No grupo do condomínio. Moradores comentando. Orgulhosos da empresária do 8º andar. Acompanhei tudo em silêncio. Num domingo à tarde, chuva fraca, recebi notificação no grupo. Comunicado de Rogério. Eles iam se ausentar alguns dias por compromissos. Vago. Horas depois, vi o carro do casal sair da garagem. Mas ao cair da noite, uma luz acendeu no apartamento dela, contradizendo a ideia de que o lugar estava vazio, talvez uma funcionária ou parente. O mistério cresceu. Naquela noite, a chuva engrossou, vento batendo nas janelas. Fechei parcialmente minha cortina, deixando uma fresta. Antes de dormir, ouvi um barulho seco, na minha varanda, como se algo tivesse batido. Cansado, decidi verificar de manhã. Acordei com o sol fraco entrando. Fiz café, fui até a varanda. Havia algo preso na grade, um lenço, tecido fino, meio molhado pela chuva. Peguei. Cheiro amadeirado. Dela. Preso no tecido. Um bilhete amassado. Nem sempre dá para fechar todas as cortinas. Meu coração disparou. Analisei. Como teria vindo parar ali? Vento? Gesto intencional? O bilhete só poderia ter sido colocado por alguém que esteve na varanda dela, com intenção de que eu encontrasse. Alívio, culpa, medo, tudo junto. Quis subir correndo. Mas lembrei das fofocas, da mensagem anterior dela exigindo distância. Rogério estava ou não no apartamento. À noite, guardei o lenço numa gaveta, cuidadosamente. Mandei mensagem curta. Recebi seu recado. A mensagem ficou sem confirmação de leitura. Deitei, esperando. De manhã a mensagem tinha sido visualizada, mas sem resposta. Isso já indicava que ela estava ali. De alguma forma. Ao longo do dia, debati se devia subir, devolver o lenço. Mas e se encontrasse Rogério? No fim da tarde, criei coragem. Subi até o 8º andar com o lenço no bolso, fingindo que ia falar com a zeladoria. Cheguei na porta do 801. Fiquei parado. Ouvindo. TV ligada. Baixa. Nenhuma voz. Tava prestes a bater quando o elevador se abriu atrás de mim. Rogério. Pasta na mão. Terno. Olhar avaliador. Opa, você é o novo vizinho do 7º, né? Sou. Tudo bem?
Precisa de alguma coisa? Não, eu subi no andar errado. Tava procurando o 702. Ele olhou para mim, meio desconfiado, mas educado. Ah, sim. Esse prédio confunde mesmo. É ali embaixo. A porta do 801 ficou fechada o tempo todo. Desci. Mãos suando. Lenço ainda no bolso. Guardei de volta na gaveta. Com mais cuidado, dessa vez. O lenço virou um segredo, compartilhado apenas entre mim e Helena, mesmo sem uma palavra direta. Nos próximos 2 dias, a rotina continuou estranha. Luzes acendendo e apagando em horários irregulares. Rogério entrando e saindo. Júnior comentou. O clima anda pesado lá em cima. Num sábado de manhã, voltando do mercado com sacolas, encontrei Dona Célia no hall. A Dona Helena tá diferente, mais calada, e o marido anda com uma cara de poucos amigos. Respondi com evasivas. Entrei no apartamento. Incomodado. No final da tarde, decidi ficar em casa, cozinhar, assistir um filme. Ao anoitecer, fui até a varanda respirar. Notei algo novo. Uma fina fresta de luz escapando pelas cortinas do apartamento dela. Como se alguém tivesse deixado um espaço aberto. De propósito. Enquanto observava, o elevador deu o tranco característico. No meu andar. A porta se abriu. Helena surgiu no corredor. Simples, sem maquiagem, roupas confortáveis, sacola pequena na mão. Nos encaramos. Por alguns segundos. O som do elevador se fechando. O corredor silencioso. Ela se aproximou. Devagar. Ela parou à minha frente. O cheiro do perfume amadeirado. Cansaço nos olhos. Tensão na forma de segurar a sacola. Oi, ela disse, baixinho. Oi. Silêncio. Você tá se adaptando ao prédio? Ela perguntou. Como se estivéssemos nos conhecendo pela primeira vez. Tô. Outra pausa. Obrigada por ter entendido. O afastamento. Assenti. Ela olhou para o chão. Muita coisa mudou, lá dentro. Desde aquela noite do apagão. Não disse mais, mas deixou no ar. Não é simples, ela continuou. Tem coisas que a gente leva anos para admitir. Olhei para ela, querendo dizer algo, mas sem saber o quê. Ela ajeitou a sacola. Bom, eu vou indo. Começou a se afastar. Então parou, se virou. E num gesto rápido, tocou meu braço com a ponta dos dedos. Leve, mas carregado de intenção. Até mais, Lucas. Seguiu pelo corredor. Entrou no elevador. Entrei em casa. Fui direto para a varanda. Do outro lado da rua, a fresta de luz entre as cortinas continuava lá. Estável. Como se estivesse esperando. Acendi apenas a luz fraca da cozinha. Deixei a sala quase escura. Me aproximei da janela, permitindo que minha silhueta fosse visível, mas discreta. A sombra de Helena surgiu atrás das cortinas dela, se aproximando, devagar, sem abrir completamente, apenas reforçando que ela sabia que eu estava ali e que aquilo não era acidente. Continuei na varanda. Poucos minutos depois, caneca de café nas mãos, ventilador desligado. Silêncio. Os dois mantivemos uma espécie de diálogo silencioso, através das sombras, das frestas de luz. Helena encostou a mão na cortina, como se quisesse puxá-la toda, mas parou no meio do caminho. Encostei a testa no vidro, por alguns segundos, confessando na narração interna que não sabia se queria que essa história avançasse, ou parasse exatamente ali, antes de se tornar irreversível. Observei pequenos gestos dela. Sentar à beira do sofá, andar pela sala, desligar uma das lâmpadas, até restar apenas a luz suave da varanda, filtrada pela cortina. Depois de cerca de meia hora nesse jogo silencioso, me afastei da janela. Fui até o quarto, peguei o lenço na gaveta, senti o cheiro. Guardei de volta, aceitando que algumas coisas iam ficar suspensas. Voltei para a varanda. Uma última vez, olhei para a fresta de luz e então entreguei a frase final. Talvez o que nos assuste não sejam as pessoas que podem nos ver,
mas tudo o que a gente sente quando finalmente decide deixar uma cortina entreaberta. Apaguei a luz da sala, deixando apenas o brilho da rua e a fresta iluminada do apartamento dela. Recuei, entrei no quarto, deitei, mas não fechei a porta, nem a cortina. Deixei tudo entreaberto, como ela. Na manhã seguinte, acordei com o sol entrando pela fresta que eu tinha deixado. Fiz café. Forte. Do jeito que sempre faço. Fui até a varanda. Do outro lado, a cortina dela continuava com aquela fina fresta de luz, mesmo de dia, como um convite que nunca é retirado, mas também nunca é completamente aceito. Nos dias seguintes, a rotina voltou. Mas diferente. A gente não se falava, não trocava mensagens, não subia ou descia um no apartamento do outro. Mas as cortinas contavam outra história. Algumas noites, ela acendia a luz da varanda. Eu aparecia com café. Algumas noites eu acendia primeiro. Ela surgia com vinho. Nunca ao mesmo tempo por muito tempo. Nunca dizendo nada. Só estando ali. No grupo do condomínio, a vida seguia. Reclamações, reuniões, fofocas. Dona Célia continuou desconfiada. Júnior continuou atento. Rogério continuou entrando e saindo. E nós dois continuamos naquele espaço entre o vidro e o tecido. Alguns meses se passaram. Não vou dizer que foi fácil. Não vou dizer que não teve noites em que eu quis desistir. Ou noites em que ela fechou a cortina completamente. Teve. Mas sempre, eventualmente, a fresta voltava. Um dia, recebi outro e-mail da agência. Queriam que eu editasse mais vídeos para a empresa dela. Aceitei. Continuei vendo o rosto dela no monitor, ouvindo a voz, profissional, distante. Enquanto à noite, pela janela, a gente dividia aquele silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Teve uma noite em que a chuva voltou. Forte, como naquela primeira vez. A luz dela piscou, mas não apagou. A minha também. E pela primeira vez em meses, ela abriu a cortina. Só um pouco mais. O suficiente para eu ver o rosto dela. De verdade. Ela me viu também. Ficamos assim, por minutos que pareceram horas, sem acenar, sem sorrir, só vendo. Depois ela fechou de novo, devagar. Mas a fresta permaneceu. Hoje, enquanto escrevo isso, ou melhor, enquanto conto isso para você que está ouvindo, já se passou quase um ano. A gente nunca voltou a subir um no apartamento do outro. Nunca teve outro apagão. Nunca teve outra noite de velas. Mas as cortinas, elas ainda têm a fresta. Algumas noites, quando tudo está silencioso, quando o prédio inteiro dorme, eu olho para lá e vejo a sombra dela, se movendo, vivendo. E sei que ela me vê também. A gente nunca vai assumir isso. Nunca vai ser mais do que foi. Mas também nunca vai voltar a ser só vizinhança. Porque tem certas coisas que não precisam de nome. Não precisam de começo, meio e fim. Elas só precisam de uma fresta. Pequena. Constante. Onde a luz possa passar. Onde a gente possa de vez em quando lembrar que está vivo. Ontem à noite passei pela portaria. Júnior estava lá. E aí, Lucas? Como vão as coisas? Tranquilo. Ele sorriu. Daquele jeito que só quem sabe, sabe. A vista da sua varanda ainda é boa? Dei um meio sorriso. Ainda é. Ele riu. Baixinho. E não disse mais nada. Subi pro apartamento. Fiz café. Fui pra varanda. A luz dela se acendeu. Poucos minutos depois, a cortina com a fresta de sempre. Fiquei ali, segurando o café, olhando. E percebi que não preciso de mais do que isso. Talvez o que nos assuste não sejam as pessoas que podem nos ver, mas tudo o que a gente sente quando finalmente decide deixar uma cortina entreaberta. Fim. Algumas histórias não acabam. Elas apenas aprendem a viver no espaço entre o vidro e o tecido.